Tudo bem, amigos? Como é que vocês estão? Bom, a gente está voltando a fazer uns vídeos aqui para o canal e eu queria falar hoje para vocês sobre a questão de alienação fiduciária de bens imóveis. E eu queria ter essa conversa, principalmente, mas não apenas, esse vídeo também é muito útil para advogado, mas eu queria ter essa conversa com quem é devedor de alienação fiduciária de bens imóveis, para você não perder o seu imóvel. Eu vou tentar explicar para vocês o que acontece. Eu vou tentar explicar de uma forma o menos técnica possível, tá? Para o vídeo não ficar chato, para o vídeo não ficar maçante, para que a gente não passe de 10 minutos. O que acontece? Nós temos duas leis que falam sobre esse tema. Chamam-se Lei 9.514 de 97 e a Lei 13.465 de 2017. E a lei, ela fala o quê? Que você é notificado pelo banco quando você está com parcelas em atraso e você tem um prazo para ir até o banco, até o cartório, para fazer o que se chama de purgação na mora. Purgação na mora é pagar o atraso, é pagar aquilo que tem atraso acrescido de taxas, tá? Honorários internos do banco, multa, taxa de cartório, taxa de notificação, etc. Todos os encargos são por conta do devedor e é assim que tem que ser, infelizmente ou felizmente, né? Quem empresta o dinheiro também tem que ser ressarcido do dinheiro que emprestou. Só que daí a lei ela vai falar que se você não purgar a mora no prazo da notificação, e a notificação ela tem um nome complexo, chama sob pena de consolidação da propriedade fiduciária. Para quem é advogado está tranquilo, para quem é advogado do direito imobiliário está tranquilo. Para quem não é advogado, principalmente para quem não é advogado do direito imobiliário, porque eu tenho um amigo meu criminalista, que é um excelente criminalista, que se eu falar essa palavra para ele, ele não faz nem ideia do que eu estou falando, assim como eu sou também ignorante em assuntos de direito penal ou direito processual penal. Então, para quem não é advogado do métier, é um termo meio vago. E o que acontece normalmente com o cliente? Ele vai até o banco e pergunta para o gerente: olha, eu recebi essa cartinha aqui. E o que é isso? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, que eu escrevi sobre isso no artigo. Muito cuidado com o gerente de banco, tá? Muito cuidado. O gerente de banco, ele não é seu amigo. Gerente de banco, gerente de construtora, ele não é seu amigo. Ele não trabalha na defesa do seu melhor interesse, ele trabalha na defesa do melhor interesse do banco, da construtora, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil, do Santander. Ele trabalha na defesa deste interesse. E muitas vezes o gerente desse banco, ele vai te falar: não, Paulo Papini, fica tranquilo, isso daqui é só um proforma, sabe? É só um proforma. Olha, vários clientes nossos nos contavam essas histórias e quando eles iam ao escritório com os documentos para ajuizar ações, a gente descobria que tinha comunicação de WhatsApp, ou antes do WhatsApp, comunicação de SMS, comunicação via Messenger, lembra do Messenger? Tinha comunicação via Messenger, tinha comunicação via e-mail, corroborando, quer dizer, confirmando aquilo que o cliente contava. E muitas vezes, dessas conversas, nós tínhamos a prova necessária para que o cliente pudesse purgar a mora, etc., mostrando a má-fé do banco. Mas, eventualmente, você acreditou que o gerente do banco era seu melhor amigo, e você falou: não, fica tranquilo, tal, não tem que purgar, é só um proforma, vai dormir tranquilo. Depois de 2 meses você acorda, ou 1 mês você acorda, com uma notificação falando: olha, seu imóvel será leiloado em tal dia, e a única coisa que você pode fazer agora é ter preferência na arrematação pelo valor total do débito. Pô. Daí a coisa complicou, né, meu amigo? Porque assim, você tinha uma parcela de 10 mil reais por mês, você ficou devendo 5, 6 parcelas, que com todos os encargos viraram, sei lá, 80, 70, 90 mil reais.
e você tem 1,5 milhão de reais financiado com o Banco Itaú, com o Banco Bradesco, em 30 anos, que com juros e encargo vai dar mais que o valor do imóvel. Opa, daí a coisa ficou difícil. Daí você vai ter que procurar um advogado para falar, olha, se o meu cliente assinou o contrato antes da Lei 13.465, ele pode purgar mora. Mesmo depois, eu entendo que você também pode purgar mora. Que você também pode. Só que daí a discussão passa a ser um pouco mais complexa. O que eu quero dizer com um pouco mais complexa? A discussão envolve questão de nulidades, envolve questão de princípios gerais do processo civil, princípios constitucionais, etc. E quando a gente fala, a discussão fica um pouco mais complexa, eu quero dizer uma coisa para vocês, a discussão fica um pouco mais cara, tá? E vou falar também uma coisa para vocês. Um advogado especialista neste tema para te defender numa ação como esta, infelizmente não custa barato. Não custa barato. É assim, uma defesa eficaz com um advogado que conheça o tema numa ação como essa, eu tenho que ser sincero com vocês, não vai sair por menos, e se você achar por esse preço, alguém com talento, alguém com competência, alguém que sabe o que está fazendo. Se você achar por esse preço, levante as mãos para o céu e agradeça muito. Uma defesa num processo desses não vai sair por menos que 20 mil reais. Fora custas e despesas processuais. Mesmo assim é mais barato que você perder seu imóvel, né? É mais barato que você perder seu imóvel. Eu já participei, infelizmente, na minha vida, de ação de emissão de posse, de ação de reintegração de posse, de despejo. Não é uma cena bonita. Não queira você estar nessa situação. Então, assim, se você tem essa situação, recebeu a cartinha do banco, e o que acontece muitas vezes? A pessoa recebe a carta do banco, primeiro o gerente fala, não, tal, fica tranquilo, é só um proforma, né? Aí passou um tempo, você recebe a cartinha da data do leilão. Nessa cartinha da data do leilão, você procura o gerente de novo e fala, olha, então, mas eu sei que são pro forma, mas eu queria agora pagar aquela minha dívida. E o gerente fala, não, você não pode mais pagar. Por que eu não posso mais pagar? Porque a dívida já é do banco. Desculpa, o imóvel já é do banco. Como? O imóvel já é do banco, você não pode mais pagar. Daí você vê o teu mundo desabar sobre seus pés. E aí, o ideal seria que você tivesse contratado um advogado antes, mas ainda dá tempo de fazer alguma coisa se você for a um advogado. Normalmente o que você faz numa situação dessas é procurar o teu tio desembargador, um amigo juiz, tal, e ele vai te falar, isso daqui é muito sério. Então o que eu falo, meus amigos, é assim, em primeiro lugar, recebeu uma cartinha dessa do banco, preferencialmente na primeira carta, não na carta que dá a data do leilão, mas na primeira carta, procure seu advogado de confiança. Mas, Papinho, meu advogado de confiança é da área criminal, não é da área civil, não é da área imobiliária, ou ele é da área de família. Tudo bem, mas se teu advogado de confiança for alguém sério, ou for alguém estudioso, ele vai te indicar um profissional bom dessa área. E existem vários profissionais excelentes nessa área. Procure um advogado de sua confiança, porque se você não fizer nada, em muito pouco tempo, olha, depois da notificação para a consolidação da propriedade fiduciária, até você perder a posse do imóvel para o arrematante, não demora mais que 6 meses. E depois que o imóvel é arrematado do leilão, depois que o imóvel for arrematado do leilão, daí com razão o judiciário, ele vai dar a preferência para o arrematante, ele não vai anular a arrematação, porque hoje a lei ela procura trabalhar com o conceito de proteger a pessoa que resolve investir dinheiro no processo judicial. Eu poderia até discorrer mais sobre isso, mas eu vou falar que a lei está certa, e a súmula 5 do TJ de São Paulo, ela vai nessa linha, tá? Na descrição do vídeo, meus amigos, consta tudo que eu estou falando, número de artigo, número de lei, etc, tá? Então, mais uma vez, se você está com problema de alienação fiduciária de imóvel, procure com urgência o seu advogado de confiança. Não deixe para procurar em cima da hora.
Quanto mais cedo você procurar, maior é a possibilidade de defesa que esse advogado vai ter, e até maior será a sua tranquilidade também para poder negociar honorários. Porque assim, o preço é um, se o cliente me contratar para falar, Papinho, olha, o meu imóvel vai ser leiloado daqui a 4 semanas. Pô, eu tenho 4 semanas. Eu tenho 2 semanas para preparar com muita calma, petita inicial. Outra coisa, já aconteceu isso no escritório. Um cliente me contratou, Papinho, olha, meu imóvel vai ser leiloado. Era uma quarta-feira, o imóvel seria leiloado na sexta. Na época do processo físico. Eu virei para ele e falei, não, peraí, eu posso, mas só tem um detalhe disso tudo. Qual que é, doutor? É que no preço dos honorários, você tem que colocar também, essa semana, eu iria tirar férias, e aquilo foi totalmente verdadeiro. Eu lembro que eu até ia para Bonito com minha esposa. Eu ia tirar férias com minha esposa, eu ia para Bonito, e já havia comprado o pacote. Eu já estava num momento da viagem que, se eu cancelasse a viagem, foi isso que aconteceu, eu nem tive de volta a passagem aérea, menos ainda o hotel. Porque acho que eu tinha um prazo de 1 semana para cancelar, de antecedência, para remarcar, etc. Então eu falei para o cliente, falei, olha, de cara você já vai pagar o que eu vou perder de dinheiro. Tá? Isso não é nem honorário, isso é se eu estou deixando de comprar no pacote que hoje custaria, sei lá, quanto ia custar hoje o pacote para Bonito? Uns 10, 15 mil reais o pacote? Custar uns 10, 15 mil reais para o casal, isso já vou agregar no preço. Obviamente também que eu vou agregar no preço o fato de que eu vou ter que trabalhar hoje de madrugada para ir deitar, sei lá, às 5 da manhã, para acordar amanhã às 8, para imprimir situação, para distribuir, para correr atrás do juiz, para conseguir eliminar. Isso também envolve o preço, isso também agrega o preço. Então, assim, quanto antes você procurar o seu advogado, você, primeiro, dá mais condição de trabalho a esse advogado, e você tem a vantagem de que o preço, se eu te falei que o preço não é barato para uma ação dessas, e não é barato mesmo, se for muito barato, desconfia, mas quanto antes você procurar um advogado, melhor vai ser essa condição de negociação. Não é barato, mas, pô, se você puder pagar 35 ao invés de 50, é bom, não é? Pensa nisso. Legal, amigos? A gente vai continuar falando sobre esse tema nos próximos vídeos aqui no canal, tá bom? Abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.